Conseguem ver a minha tela? Sim. Tá. Eu vou agora abrir ela para o modo apresentação. Zé Pedro, assim, ó, se daqui a pouco interromper, né, porque a conexão às vezes pode não ficar estável o tempo todo, como eu não vejo nada aqui além do slide, né, a gente dá aula para a tela do computador, na verdade, aí tu me avisa, tu tem meu celular, né, de qualquer coisa, tu me manda uma mensagem aqui, que eu estou com o telefone do lado. Não, eu te aviso. Não, pode deixar que eu te aviso. Tá. Bom, então, pessoal, a partir desse momento, nós começamos a gravar, então vocês podem já ficar à vontade para colocar o nome completo de vocês e o cartão ponto junto ao nosso chat. São 19, no dia 10 de maio, a nosso encontro de protocolos na emergência, nosso encontro multiprofissional. O convidado de hoje é o professor Odirley, que é nosso colega reumatologista, professor, chefe de serviço de reumatologia. A gente agradece muito o convite do Odirley, dentro daquele nosso objetivo de repassar pelas especialidades todas da clínica médica e patologias que são muito importantes no nosso trabalho, no dia a dia da emergência, o entendimento do lúpus na emergência, dos cuidados que nós devemos ter e do manejo inicial que o emergencista pode prestar para esse paciente quando chega na nossa emergência. Então, boa noite a todos, obrigado, Odirley, e fica à vontade para iniciar. Então, boa noite, Zé Pedro, mais uma vez, boa noite, colegas, né, que abriram mão do seu tempo de folga, garanto, né, para estar aqui prestigiando mais esse evento aí da emergência, que agora eu fiquei sabendo que é um evento que já ocorre aí há cerca de um ano, e acho que essa integração, né, entre os colegas de várias áreas, né, diversas especialidades multidisciplinares é sempre muito bom para que a gente possa aprender, né? Aqui, certamente, nós estamos reunidos para que a gente possa, assim, qualificar o nosso conhecimento, né? E podem ter certeza que eu não sou dono da verdade, né? E sempre tenham medo, né, daquele que se diz dono da verdade. Aqui a gente está mais para mostrar uma visão geral do que é essa doença e do que pode ser essa doença numa emergência, né? E certamente a gente vai aprender muito junto e vamos trocar aí algumas experiências. Então, o tema de hoje é lúpus na emergência. Como o Zé Pedro já me apresentou, eu sou o Odirley, sou professor associado do Departamento de Medicina Interna, atualmente estou na chefia do Serviço de Reumatologia, e para mim é uma grande honra, né, ter sido convidado para falar sobre essa doença, que eu particularmente sinto assim, uma atração assim, por estudar, porque realmente é uma doença muito desafiadora, né? Ainda mais quando o paciente se apresenta na sala ou no departamento de emergência. Bem, para essa aula especificamente, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? E quando eu estava pensando, assim, no slide, no primeiro slide a mostrar para vocês ontem, né? Porque essa aula eu montei ontem, eu fiquei pensando, assim, no que resumiria a chegada de um paciente com lúpus na emergência, né? E aí eu peguei a figura de um lobo, né? Que lúpus, né? Tem toda essa conotação, um lobo com garras e dentes muito afiados, assim, né? E do outro lado, o médico, né? Que é aquele que restou, aquele que não fugiu, né? E um livro de medicina interna, né? Porque o lúpus, ele contempla praticamente tudo que tem no livro de medicina interna, porque realmente é uma doença, né? Multifacetada, com diferentes formas de apresentação clínica, e se a gente lê todo o livro de medicina interna, ali a gente vai encontrar, em algumas sessões, fatos, né, e conhecimento relacionado ao lúpus. Então, quando o paciente chega na emergência, ele é um desafio. Ele é um desafio pela complexidade que ele representa, né, e pela bagagem de conhecimento que o médico que atende esse paciente precisa ter, a tomada de decisões rápida, precisa,
né, realização de exames complementares que possam ajudar no esclarecimento daquilo que está acontecendo com o paciente no departamento de emergência, né? Então, acho que essa figura consegue resumir bem o que é um paciente com lúpus numa emergência, né? E o que é essa doença? Eu acho que antes da gente discutir lúpus na emergência, a gente tem que saber o que é essa doença, né? Porque muitas vezes esses pacientes, eles têm o seu diagnóstico na sala de emergência. O paciente que chega com uma doença multissistêmica, muitas vezes sem um rótulo definido, manifestações clínicas muito polimórficas, né? E aí você precisa definir esse diagnóstico. Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa salientar do paciente com lúpus na emergência é fazer o seu diagnóstico, estabelecer o seu diagnóstico, saber como que a gente chega, né, nesse diagnóstico. Aqui um resumo do que é a doença, né, uma doença inflamatória crônica, multissistêmica, talvez seja a doença prototípica aí das doenças autoimunes, né, porque no lúpus a gente tem já descrito mais de 200 autoanticorpos, né, e vocês podem esperar autoanticorpo contra qualquer estrutura, tecido, né, e isso representa, então, danos dos mais variados. É uma doença que se caracteriza pela produção de autoanticorpos e deposição desses imunocomplexos. Claro que as lesões teciduais, orgânicas, elas não se dão só por deposição de imunocomplexos, se dão também por ação direta desses autoanticorpos, né, interferindo nas funções biológicas desses sítios, né. E a partir daí a gente tem manifestações clínicas bastante polimórficas que a gente vai observar nos slides a seguir, tá? É uma doença que, ao longo da sua evolução, cursa com períodos de remissão e tem também períodos de exacerbação. E é uma doença que não tem cura, tem controle, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Às vezes o paciente permanece com lúpus em remissão durante anos, né? E lá na frente ele resolve ter uma exacerbação de doença. E eventos que ocorrem ao longo dessa evolução e que estão associados tanto à atividade de doença, dano irreversível, né, que se deve a esse quadro inflamatório crônico e que não é controlado adequadamente, eventos adversos de medicamentos, comorbidades clínicas que surgem ao longo da evolução e infecções. Tudo isso modifica a evolução da doença ao longo do seu curso. Das manifestações clínicas laboratoriais, eu elenquei aqui algumas que podem ser o início de tudo, né? Pacientes com manifestações neuropsiquiátricas, convulsão, psicose, um AVC, né? Manifestações cutâneas é uma doença que tem muito envolvimento cutâneo, pele, né? Então, fotossensibilidade, o eritema malar, clássico, né? Típico, asa de borboleta, lúpus cutâneo subagudo, lesões discoides, vasculite, fenômeno de Renault, mais de 50% dos pacientes, envolvimento miocárdico, né? Endocárdico, com pericardite, envolvimento renal, nefrite, sintomas constitucionais como febre, emagrecimento, queda de cabelo, úlceras orais, lembrando, né, úlceras orais pouco dolorosas, inflamação de membranas serosas, não só pericardite, mas pleurite, peritonite, quadros hematológicos sempre pênicos, né, anemia, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, fenômenos tromboembólicos. Sempre que um paciente com lúpus tiver uma leucocitose, isso não se deve à atividade da doença, provavelmente isso é outra coisa, mais comum que seja infecção, envolvimento articular, ativação do sistema retículo endotelial com linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia, situações que nos fazem pensar muito nos diagnósticos diferenciais como linfoma e diversas outras infecções virais, né? E do ponto de vista de exames laboratoriais, FAM positivo, anti-DNA, antinucleossoma. Antinucleossoma não é um teste que nós realizamos no nosso hospital, né? A gente pode até através de consultoria, mas o que é comum da gente usar é o FAM, o anti-DNA, o anti-RO, o anti-LA, o anti-SM, né, bastante específico, anti-RNP, anti-P ribossomal, também associado a fenômenos neurológicos, né, mas que também a gente não utiliza na prática clínica no hospital, anticorpos antifosfolipídios, teste de Coombs relacionado com anemia hemolítica e consumo de complementos. Então, aqui algumas manifestações cutâneas, né, à esquerda, o eritema facial em asa de borboleta, percebo aqui, né, essa característica que polpa o sulco nasolabial, aqui lúpus cutâneo subagudo no dorso, né, lesões semelhantes à psoríase, né, aqui outras lesões de lúpus cutâneo subagudo na sua forma anular policíclica, né, também se assemelhando muito a infecções fúngicas, né, aqui a dica é o local, né, geralmente essas lesões são
localizadas em áreas fotoexpostas. Lesões cutâneas crônicas, né, como paniculite, aqui no caso uma paniculite na face, deixando uma sequela irreversível, né? Aqui o lúpus discoide, também na asa do nariz, e aqui lesões discoides entremeadas com lúpus hipertrófico, uma lesão bastante hiperceratótica, né? Lesões envolvendo mãos, então o eritema pérneo. Perniose não significa lúpus, né? Mas o eritema pérneo pode ser encontrado com mais frequência nesses pacientes. E o que é o eritema pérneo? Essa reação inflamatória das extremidades ao frio, com muito prurido, com eritema, com edema, né? Aqui, lesões mais discretas do lúpus túmido, né? Uma lesão engurgitada, principalmente na face, lesões discoides, nas extremidades, aqui nos artérios, né? Aqui no couro cabeludo, levando à perda definitiva de cabelo. Aqui é uma lesão de lúpus discoide na orelha. Então, mostrando para vocês que essas lesões, elas precisam ser procuradas, né, nesse paciente, para que a gente possa, a partir da sua identificação, começar a agrupar essas manifestações de maneira que eu possa definir o diagnóstico mais à frente, né? Aqui as úlceras orais, que são típicas da doença, no palato, pouco dolorosas, né, com diagnósticos diferenciais amplos aqui, como infecções virais, infecções fúngicas, né, doença intestinal inflamatória, mas a diferença é a questão da dor. Geralmente a úlcera do lúpus ela é pouco dolorosa, cabelos quebradiços, né, levando a essa alopecia. Essa alopecia ela não é cicatricial, né, é por fragilidade do folículo piloso. Lesões cutâneas decorrentes de vasculite, vasculopatia, são diferentes, a gente precisa ter esse diagnóstico diferencial para poder definir o tratamento. Uma a gente imunossuprime, a outra a gente anticoagula. Olhem lá o Livedo, típico do paciente com lúpus que tem sobreposição com SAF, né, anticorpos antifosfolipídios. Então isso a gente também pode observar na prática quando a gente está avaliando esses pacientes. Manifestações musculoesqueléticas, então a artrite do lúpus, uma artrite envolvendo grandes e pequenas articulações. Não é uma artropatia erosiva, como é a artropatia da artrite reumatoide, mas é uma artropatia que pode levar a deformidades por frouxidão ligamentar. Aqui à direita, uma complicação que a gente observa muito nesses pacientes que utilizam grandes doses de glicocorticoide, a osteonecrose, né? Então aqui a gente vê o sinal da lua crescente, né? Então, uma paciente que chega à emergência com dor no quadril e o exame radiográfico nos demonstra essa imagem, a gente consegue definir esse diagnóstico. Certamente essa paciente com lúpus e usuária crônica de glicocorticoide, né? Manifestações serosíticas, então, né? Pleurite, peritonite, pericardite. Aqui a gente está vendo duas imagens do mesmo paciente em períodos diferentes, né? Aqui à esquerda o paciente em remissão de doença, aqui à direita o paciente com a doença em reativação, exacerbação, um quadro típico aí de pericardite. Poderia ser miocardite? Poderia, só que o quadro típico de miocardite ele envolve também uma insuficiência cardíaca associada, e aí os sintomas poderiam ajudar nessa diferenciação, né? Também pode ocorrer endocardite com inflamação das válvulas, né? Deposição de imunocomplexos, né? Principalmente em pacientes que têm anticorpos antifosfolipídios positivos. A apresentação clínica do rim, né, histológica da nefrite lúpica, ela é muito rica, né? Então, o paciente pode se apresentar com alterações do sedimento urinário, tanto proteinúria, hematúria, cilindrúria, pode perder função renal, pode ter consumo de complementos, que é bem característico, pode ter presença do anti-DNA de dupla hélice positivo, que é um marcador, né, da nefrite, e esses sintomas, eles podem estar entre os dois espectros, entre a síndrome nefrítica, né, com aquele quadro clássico de edema, hipertensão, perda de função renal, hematúria, proteinúria, até um quadro mais nefrótico, com edema nas árcades de epidemia, proteinúria maciça e trombofilia decorrente desse processo, né, de proteinúria nefrótica. Alguns autoanticorpos, como eu falei antes, o antinucleosoma, né, está muito associado com nefrite, mas a gente não usa no nosso dia a dia. Anti-C1Q também está associado com mau prognóstico na nefrite lúpica, né? E anticorpos antifosfolipídios para o diagnóstico diferencial do quadro inflamatório, que a gente pode observar na nefrite lúpica por si, né? Ou um quadro microangiopático, que daí mudaria completamente a abordagem e tratamento desse paciente. Olhem só a quantidade de diagnósticos diferenciais na nefrite lúpica, né? Desde infecções virais,
Por isso que é importante, né, esses pacientes serem avaliados, né, contra hepatite B, C, HIV. CMV é um calcanhar de Aquiles cada vez mais doloroso, né, nesses pacientes. A gente vê muito CMV no lúpus, né, decorrente muitas vezes da imunossupressão, endocardite infecciosa, síndromes pós-estreptocócicas, paraneoplasia, amiloidose, né, aqueles quadros de longa data inflamados, hipertensão, diabetes, que muitas vezes impactam, né, e nos criam dificuldades no diagnóstico diferencial, vasculites sistêmicas que podem estar associadas ou serem concomitantes, né, nefropatia por IgA, good pasture, paciente grávida, né, então pré-eclâmpsia, eclâmpsia, e como eu falei antes, a presença do antifosfolipídio pode estar associada à microangiopatia trombótica. Neurolúpus um desafio, né, se a gente fosse falar de neurolúpus, a gente poderia ficar um dia inteiro comentando, né, discutindo a manifestação neuropsiquiátrica no lúpus. Aqui eu trouxe resumido, tá? Fisiopatogênese é muito importante da gente entender como ela se dá. A gente tem um mecanismo que é vascular, né? Então, mediado aí por anticorpos antifosfolipídios, imunocomplexos, leucoaglutinação, associado com trombose e microangiopatia. E um mecanismo inflamatório, onde eu tenho autoanticorpos, outros que os antifosfolipídios, né? Então, anti-P ribossomal, anti-NMDA, né? Que são responsáveis por um quadro inflamatório cerebral, né? Com quebra de barreira hematoencefálica, deposição de imunocomplexo, e que leva a uma doença dita difusa do sistema nervoso central, enquanto a vascular ela pode causar tanto doença difusa quanto doença focal. E essa é um resumo da classificação do neurolúpus, o que pode estar associado a essa doença, né, a atividade. Então, aqui eu elenquei algumas principais: meningite asséptica, doença cerebrovascular associada a anticorpos antifosfolipídios, síndromes desmelinizantes, cefaleia, né, a cefaleia ela não é específica, ela tem que ter características que nos façam pensar na possibilidade de ser decorrente do lúpus, distúrbios de movimento, convulsão, mielite, né? Então, um paciente que chega na emergência com um quadro neurológico agudo, né? Especialmente uma mulher jovem, né? Status confusional agudo, psicose, e aqui distúrbios psiquiátricos que são um pouco específicos, mas que a gente observa muito nessa população de pacientes. E também doenças neurológicas periféricas, como Guillain-Barré símile, neuropatia, mononeuropatia, miastenia grave símile, neuropatia craniana, plexopatia e polineuropatia. Tá? Então, tudo isso pode ser decorrente da atividade da doença. E olha só a quantidade de diagnósticos diferenciais. Eu nem vou falar todos aqui, eu só vou deixar essa figura aqui para que vocês passem os olhos e pensem o quanto de diagnósticos diferenciais a gente tem que pensar, tem que lembrar quando a gente está avaliando um paciente com lúpus com manifestação neuropsiquiátrica. Talvez as mais importantes aqui sejam infecções, medicamentos, distúrbios hidroeletrolíticos metabólicos, né? Decorrentes de hipertensão não controlada, né? PTI, deficiências vitamínicas, né? E a própria leucoencefalopatia posterior reversível, que muitas vezes faz com que o paciente se apresente na emergência com a amaurose, né? E esse paciente precisa ser rapidamente conduzido e manejado para que possa reverter esse quadro. Alterações hematológicas, né? Então, a anemia hemolítica é aquela típica do lúpus, né? Com quebra de hemácias na periferia, autoanticorpos, mas a mais comum é a anemia de doença crônica, né? A leucopenia, então, pacientes podem ter leucopenia, então, leucócitos abaixo de 4.000, linfopenia, lembrando sempre que o diagnóstico diferencial aqui é com medicamentos, né? Trombocitopenia, então, plaquetas abaixo de 100.000, dificilmente a gente tem plaquetopenia grave, assim, abaixo de 20.000, mas a gente já observou na emergência alguns casos, né? Menos de 5% deles vão ter plaquetopenia grave, assim, com risco de sangramento iminente. Alterações imunológicas, então, a gente precisa saber interpretar o FAN, né? Quando pedir um anti-DNA de dupla hélice, quando pedir um anti-SM, né? Esses dois são muito específicos da doença e têm correlações clínicas interessantes, importantes, como anti-DNA e anefrite, presença dos anticorpos antifosfolipídios, né? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina ou anti-beta-2 glicoproteína 1, VDRL falso negativo também é um indicativo, né, da presença desses anticorpos antifosfolipídios. Lembrando sempre que o anticoagulante lúpico é um teste dinâmico e a gente tem que saber o momento de pedir ele. Muitas vezes eu vejo pacientes anticoagulados e os médicos solicitando anticoagulante lúpico. O resultado nesse contexto ele é completamente não confiável, né? Consumo de complementos, teste de Cumbis também positivo,
podendo estar aí associado com anemia hemolítica, né? Aqui, eu vou só citar para vocês, né? A gente tem critérios de classificação, os primeiros, primeiros não, esse aqui é a segunda geração, né? A CR 1982, atualizada 97. A gente precisava ter 4 desses 11 aqui, né? Vocês vejam aqui a quantidade de manifestações cutâneas, né? Articulares, renais, neurológicas, hematológicas, imunológicas e presença do FAM. Houve uma evolução desses critérios. Em 2012, essa proposta tentou buscar uma maior sensibilidade, né? Então, acrescentou aqui mais itens, né? Mais critérios clínicos e subdividiu os critérios imunológicos. Aqui, 4 desses 17 critérios, tendo pelo menos um imunológico e um clínico, já permitem classificar esse paciente como lúpus eritematoso sistêmico. E mais recentemente, a gente tem essa proposta aqui do Colégio Americano, juntamente com o Colégio Europeu de Reumatologia, né, em 2019, fazendo um fluxograma aqui para o diagnóstico do lúpus, né? Então, os pacientes com suspeita clínica e FAM positivo, você tentaria identificar nesses diferentes domínios essas manifestações clínicas que o paciente está apresentando. Então, febre, manifestações hematológicas, neuropsiquiátricas, mucocutânea, serosa, musculoesquelética, renal, antifosfolípides, complementos e anticorpos específicos do lúpus. Então, desse lado da direita, a gente tem os critérios imunológicos, e da esquerda, a gente tem os critérios clínicos. E a gente pontuando 10 ou mais, a gente teria uma sensibilidade, uma especificidade de 96% para diagnóstico da doença, tá? Sensibilidade 98, especificidade 96. Agora, é preciso preencher critérios de classificação diagnóstica para a gente fechar diagnóstico de lúpus? Não necessariamente. Isso é mais utilizado para a gente estabelecer as conversas científicas, tá? Na prática do dia a dia, muitas vezes a gente tem pacientes com lúpus que não preenchem esses critérios clínicos e nem por isso a gente deixa de chamá-los como lúpus e de tratá-los especificamente como essa doença, tá? Um pouquinho sobre a evolução do manejo. Então, aqui, o que evoluiu no século passado, né? A gente tem os antimaláricos, na metade do século passado, a hidroxicloroquina, a cloroquina, o cortisol e a aspirina, trouxeram aí, agregaram ao tratamento da doença, né? Um arsenal terapêutico muito importante. Os próprios anti-inflamatórios não hormonais, né? Que são utilizados em algumas condições musculoesqueléticas e também de inflamação serosa. Depois, um grande número de imunossupressores, né, daqui os mais importantes, ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e mais recentemente também a gente tem agregado aí o tacrolimus, como a gente vai ver na sequência. Terapia imunobiológica, alvo específico, a gente tem aí o rituximab, que veio como uma solução do problema, mas que nos ensaios clínicos não mostrou grandes diferenças em relação ao standard of care, e mais recentemente o belimumab, e a gente especula aí novos tratamentos para essa doença, né? Mas nunca esquecer de que não só de tratamento medicamentoso, de drogas, imunossupressão, né, é feito o tratamento do lúpus. A gente precisa também equacionar esses outros fatores, né? Fatores de risco para doença cardiovascular, enfoque multidisciplinar, fotoproteção, evolução das técnicas de substituição renal, plasmaférese, e melhora das condições socioeconômicas de um modo geral, que permite que as pacientes tenham acesso aos sistemas de saúde, o que representa um enorme benefício para esses pacientes. Mesmo assim, a taxa de mortalidade desses pacientes é muito alta. Se a gente pegar aqui adultos jovens, dos 16 aos 24 anos, mulheres especificamente, né? Olhem só a taxa de mortalidade em relação à população em geral. Chega a ser 20 vezes maior, né? E isso demonstra, né, o tamanho do problema que a gente está enfrentando aqui. Aqui a sobrevida, como ela melhorou a década de 50, né, depois que a gente teve todo aquele upgrade do tratamento da doença, a sobrevida em 10 anos passou para mais de 90% em determinados centros, né? Aqui no nosso serviço, a gente tem um estudo que foi apresentado em 2015, que a gente tem uma sobrevida boa em 5 e 10 anos, né, demonstrando que a gente está alinhados aí com a literatura e com os dados internacionais, apesar das dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, né? E aqui eu tenho uma importante informação para mostrar para vocês, especialmente depois quando a gente vai falar da emergência, né? Por exemplo, do que esses pacientes morrem? Eles morrem de infecção, tá? Então a gente tem que ter um olho muito grande na infecção quando esse paciente chega na emergência. Também de atividade de doença, né? E também, dependendo do tempo de evolução da doença, aí de outros fatores como doença cardiovascular, doença renal crônica,
né? Falência respiratória e outros, né? Aqui, o padrão de mortalidade bimodal, que foi descrito em 1976, e até hoje é válido, né? Do que os pacientes morrem nos primeiros 5 anos? Geralmente, é infecção e atividade de doença. É o período mais conturbado do lúpus, né? Mais imunossupressão, mais internações, e depois há uma tendência da doença atingir um período de mais acalmia, né? E depois de 5, 10, 15 anos, esses pacientes começam a ter um cumulativo de doença coronariana bastante significativo, e aí representa aí uma grande parcela dessa mortalidade nessa população. E na emergência? Então, a gente olha aqui, emergência e doenças reumáticas. Aqui eu coloquei algumas, né, que a gente observa no nosso dia a dia. SAF catastrófica, lúpus neonatal, né, aquela criança com bloqueio cardíaco fetal chegando na emergência, né, bradicárdica, intraútero, né, a mãe grávida, artrite séptica, síndrome pulmão-rim, síndrome de ativação macrofágica. Isso aí tudo a gente pode encontrar no lúpus, né? A subluxação C1, C2 é uma complicação mais antiga, eu diria assim, que a gente via muito na artrite reumatoide. Hoje, com a evolução dos tratamentos, a gente tem visto cada vez menos. Crise renal esclerodérmica, típica da esclerose sistêmica, e vasculite do sistema nervoso central. A gente tem também várias vasculites primárias, né? Mas no lúpus a gente também pode encontrar. Geralmente, as pessoas pensam nessa vasculite do sistema nervoso central do lúpus, mas dificilmente a gente consegue estabelecer esse diagnóstico, tá? E olhem aqui, os colegas argentinos publicaram esse artigo bastante interessante que fala das emergências lúpicas, né? Então, olhem só, inflamação cardíaca, seja ela pleurite, pericardite, pleurite pulmonar, pericardite, miocardite, endocardite, né? Vasculite sistêmica, anemia hemolítica, PTI, né? Na verdade, não é PTI, né? É púrpura trombocitopênica associada ao lúpus, ativação de doença cutânea grave, paniculite, necrose, né, de extremidades, doença neurológica, coronariopatia, amaurose, inflamação renal, glomerulonefrite e suas consequências, enfermidade pulmonar aguda, doença do trato digestivo, como hematêmese, melena, vasculite mesentérica, perfuração visceral, pancreatite, né, consequências do uso do glicocorticoide, como fratura, colapsos ósseos, né, vertebral, aqui no caso, e rupturas tendinosas também decorrente do quadro de uso crônico de glicocorticoide, tá? Então, vocês veem aí que o lúpus ele pode estar associado a diversas emergências e que podem se apresentar, então, para nós quando a gente está atendendo nesse setor. Aqui é um trabalho interessante dos colegas argentinos, né, que eles fizeram, argentinos não, mexicanos, mas em parceria com argentinos, né, que eles fizeram um estudo para avaliar as causas de consulta, hospitalização e resultados, né, do paciente na emergência. Tem um microfone aberto aí que eu acho que está dando uma... Tem um microfone aberto. Vou tirar um pouquinho o som da TV. Eu estou tentando participar de uma reunião e não estou conseguindo. Tu consegue só fechar o microfone para nós? Acho que agora resolveu. É que eu não enxergo né, a plateia. Então, esse trabalho aqui é um trabalho dos colegas, né, mexicanos em parceria com argentinos que estudaram as causas de consulta, hospitalização e resultados desses pacientes na emergência. Então, vocês veem, por que esses pacientes consultavam, né? A maioria deles, febre, sintomas musculoesqueléticos, dor abdominal, sintomas de vias aéreas e dor torácica, né? Aqui nos outros, aqui tem várias outras intercorrências clínicas, mas que individualmente foram muito menores do que essas 5 aqui que eles elencaram, né? Nessa casuística deles, 49 desses 180 pacientes internaram, então 1/3, um pouco mais de 1/3, e dos pacientes que não internaram e tiveram alta da emergência, o diagnóstico final desses pacientes foi infecção, mostrando então que é uma situação que deve ser pensada na sala de emergência, né? Infecção. A outra, obviamente, atividade da doença, e muitos pacientes fizeram diagnóstico do lúpus durante a sua passada pela emergência, né? Aqui os fatores associados à hospitalização, então aqueles pacientes de mais baixa condição socioeconômica, mais baixa adesão, né,
as visitas, o uso de medicamentos, a realização de exames, com maior percentual de quadros depressivos, com mais atividade na avaliação, né, dada pelo médico, aqueles pacientes que usavam menos antimalárico, né? Então, esses pacientes foram os que mais internaram. E aqui a mortalidade daqueles pacientes que vieram internar, né? A maioria deles aí com quadros infecciosos, mas também alguns com complicações como embolia pulmonar, pancreatite, trombose, sepse, né? Então, vejam que a infecção, ela é um fator importante nesse perfil de paciente, né? Aqui, um outro estudo, aqui no caso um estudo chinês, né, mostrando fatores prognósticos desses pacientes na emergência, né, um estudo com 131 pacientes com a mortalidade global, olha que alta a mortalidade global desses pacientes na emergência, mas nesse estudo, né, tem outros estudos com mortalidade menor e também tem estudos com mortalidade maior, depende do local. E aí eles encontraram alguns fatores prognósticos interessantes, então pacientes com mais idade, pacientes com quadros infecciosos invasivos, aqueles pacientes com hipertensão pulmonar ou com insuficiência renal, foram os pacientes que mais evoluíram para quadros desfavoráveis, inclusive morte, né? Então, a gente tem que ficar de olho nesse perfil de paciente, né? Aqui um outro estudo, aqui do Japão, 205 pacientes, eles acompanharam a emergência lá de 2008 a 2012 e dividiram os pacientes entre usuários e não usuários do serviço de emergência. E aqui eles elencaram as principais razões para os pacientes virem até a emergência. E olhem só, 91 dessas visitas à emergência, de 269, então um terço delas, né, foi por infecção. E infecção das mais diversas, né? Trato urinário, gastroenterite, trato respiratório, né, pele. E aí a gente tem outros problemas clínicos também, ortopédicos, né, doença gastrointestinal. E olha aqui a atividade da doença, né? Então, nesse estudo, a atividade da doença se mostrou muito com uma muito baixa prevalência, né, como causa ou razão para o paciente vir até a emergência, né? Então, mas a infecção está lá, é uma das principais causas, né? Esse é um trabalho nosso aqui do serviço que acompanhou a internação de pacientes lúpicos ao longo de 2014, e aqui a gente tem um perfil demográfico desses pacientes, né? A média de duração de doença, né, em torno de 7 anos, né, a mediana. Aqui a gente tem as principais manifestações clínicas, né, então pacientes com nefrite, manifestações hematológicas, neurológicas. Então, quando o paciente lúpico tem esse perfil de envolvimento, é um paciente mais grave, é um paciente que vai mais à emergência, é um paciente que interna mais. Síndrome do anticorpo antifosfolipídio está aqui também, né? E olha só, a maioria dos pacientes estavam usando algum imunossupressor, né? E mais da metade deles estavam usando glicocorticoide. Aqui é pus-terapia, tá? Mas glicocorticoide, de uma maneira geral, mais da metade deles estavam usando, tá? Então, mostrando que esse perfil de paciente é o paciente que mais complica. E o lúpus na sala de emergência, então? Como é que a gente deve encarar essa realidade? Primeiramente, sabendo fazer o diagnóstico, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, em relação às características clínicas e laboratoriais da doença, a gente precisa dominar para poder definir o diagnóstico. Porque muitas vezes o paciente chega à emergência com um quadro multissistêmico, com febre, sintomas articulares, cutâneos, podendo ter já envolvimento renal, neuronal, e a gente precisa lembrar da possibilidade de lúpus. Pode não ser, mas a gente precisa lembrar desse diagnóstico diferencial, tá? Especialmente se tiver essas manifestações clínicas que eu elenquei, né? Naquele slide do início da aula, né? E tendo o diagnóstico de lúpus, a gente começa a pensar nas principais causas dele estar ali na emergência. Então, uma delas, a atividade da doença. Então, a gente precisa saber identificar a atividade da doença. A outra, comorbidades, né? Complicações clínicas, né? Efeito adversos de medicamentos. A gente vê muito paciente que procura emergência como efeito adverso de algum medicamento que ele iniciou. Então, a gente precisa saber esse perfil de toxicidade dos medicamentos que o paciente utiliza. E infecções. Infecções, sim, essas são muito importantes porque são, talvez, o principal marcador prognóstico desses pacientes ao longo do tempo, tá? Então, atividade de doença, métricas, né, para avaliar essa atividade de doença. A gente tem várias.
Quando a gente tem várias ferramentas para avaliar a mesma coisa, é porque essas ferramentas não são boas, né, isoladamente. Então, eu vou mostrar para vocês uma das que a gente usa, que é o Selena-SLEDAI, que avalia a atividade global da doença, um fator determinante de dano acumulado. Então, quando a gente tem esses valores maiores, a gente sabe que esses pacientes vão evoluir mal, né? Então, aumento do score associa-se com aumento de mortalidade. E aqui a gente tem alguns pontos de corte. Quando o SLEDAI é acima de 20, olha o risco de morte desses pacientes em 6 meses. Chega a ser 15 vezes maior, né? Então, é importante a gente conhecer, né, e aplicar isso no nosso dia a dia, né? Variação do SLEDAI, ela sofre modificação de acordo com os descritores, é uma ferramenta validada, relativamente simples na prática clínica, tem 24 descritores que englobam 9 órgãos ou sistemas, e aqui a gente tem elencado todos eles. Então, desde manifestações neurológicas, né, não vou ler todas aqui, vasculite, envolvimento músculo-esquelético, artrite, miosite, envolvimento renal, né? E aqui a gente tem as pontuações, tá? Envolvimento mucocutâneo, envolvimento de membranas serosas, pleurisia, pleuricardite, pericardite e pleurite, né? Consumo de complementos, anti-DNA positivo, febre, trombocitopenia, leucopenia. Então, essa ferramenta a gente utiliza para definir a atividade da doença, e ela pode ajudar, numa situação de emergência, a gente identificar aquilo que o paciente está manifestando como sendo decorrente de uma atividade de doença ou não, tá? É importante a gente saber como esses pacientes evoluem em termos de atividade de doença, né? A gente pode resumir em três perfis. O perfil do paciente que é ioiô, né? Ativa e remite, ativa e remite. Aquele paciente que entra em remissão sustentada e aquele paciente que é cronicamente ativo. Obviamente que o cronicamente ativo é o que tem maior mortalidade, pior prognóstico. E as comorbidades clínicas, é um outro fator importante a ser analisado, né? A gente também tem ferramenta que avalia esse dano, né? E essas comorbidades, né? Então, são lesões geralmente irreversíveis que acontecem, então, elas têm um período de duração por mais de 6 meses, né? E elas podem se dar por atividade de doença, por doença aterosclerótica, por hipercoagulabilidade, decorrente do tratamento ou de outras comorbidades, como hipertensão ou mesmo diabetes. E se correlaciona diretamente com mortalidade. Aqui é uma das manifestações assim, de comorbidade nesses pacientes com lúpus, que é a doença cardiovascular. Observem aqui, ó, que quando a gente pega a faixa etária de mulheres mais jovens, né, um risco de doença cardiovascular, ele chega a ser 50 vezes maior do que a população em geral, né? 2/3 dos infartos ocorrem após o diagnóstico de lúpus em mulheres com menos de 55 anos. Então, vocês veem o impacto disso no dia a dia. E essa paciente pode chegar à emergência com um quadro cardiovascular, por exemplo, né? Angina ou mesmo infartando, né? E aqui a gente tem elencado todos, né? Então, dano neuropsiquiátrico, né? Então, aqui convulsões, AVC, neuropatia, mielopatia, doença renal crônica com perda de função renal, doença pulmonar crônica, então com hipertensão, fibrose pulmonar, pulmão encolhido, fibrose pleural, infarto pulmonar, doença cardiovascular, das mais diversas, né? Doença vascular periférica, envolvimento do trato digestivo, né? Com infarto, com perfuração, né? Insuficiência mesentérica, por exemplo, constrição cirúrgica do trato superior em qualquer ocasião, né? Por exemplo, aquele paciente que fez uma cirurgia por uma complicação da doença, pancreatite, né? Músculo esquelético com osteonecrose, deformidades, atrofia, fraqueza muscular, a própria artropatia, várias doenças crônicas da pele com sequela, com cicatriz, insuficiência gonadal, diabetes, câncer, que a gente observa também numa prevalência um pouco mais aumentada nessa população. O lúpus na emergência também a gente tem que prestar atenção na questão dos efeitos adversos, tá? Então, o tratamento, ele também acaba determinando manifestações clínicas nesses pacientes. Aqui é um trabalho muito elegante, né, que foi publicado em 2019, se não me engano, ou 2018, tá? Que é uma meta-análise para avaliar os efeitos adversos das medicações no lúpus. As bolinhas, quanto maior elas são, a maior quantidade de dados a respeito de um determinado fármaco, e as barrinhas, quanto mais espessas, é maior o número de associações. Então, a gente tem muito dado com ciclofosfamida,
com micofenolato, com azatioprina, né, com ciclosporina, e são drogas que têm um perfil de toxicidade que não é desprezível, né? A ciclofosfamida com quadros medulares pênicos, né, com mucosite, com quadros infecciosos, especialmente naqueles períodos de maior imunossupressão, né? O micofenolato tem muito efeito gastrointestinal associado ao seu uso, né? Ciclosporina, quadros de perda de função renal e hipertensão, né? Azatioprina com quadros de penias, né? Leucopenia, anemia, tá? Então, a gente precisa identificar isso também quando esse paciente chega na emergência, porque muitas vezes ele pode chegar à emergência com quadro de dor abdominal, náusea e vômito, e ele ter iniciado, né, o uso de micofenolato mofetil, e ele nem se deu conta que aquilo é decorrente da medicação, tá? Ou uma paciente que chega com uma mucosite importante, e ela fez ciclofosfamida há 1 ou 2 semanas atrás. Então, isso é muito importante da gente lembrar no nosso dia a dia quando a gente está atendendo esses pacientes. Uma outra medicação, e essa sim a gente usa muito, usa e abusa, né, como esse artigo mostra, é o glicocorticoide, tá? E o glicocorticoide está associado com uma série de complicações, mas talvez a mais importante delas sejam as infecções, tá? E olhem só, os pacientes lúpicos usam muito o glicocorticoide. Né? Vocês pegam aqui, ó, mais de 50% dos pacientes permanecem usando o corticoide ao longo da sua doença. 5, 10, 15 anos de evolução de doença, são 5, 10, 15 anos usando o glicocorticoide. Então, imaginem o peso disso ao longo do tempo, no número, né, e na quantidade de complicações que esse paciente acaba apresentando. E por último, então, estou quase chegando no final, as infecções, tá? Vocês observem aqui, ó, que infecções no paciente com lúpus, a casuística varia muito, de 10 a 23, 24 pacientes ano, né? E isso, quando comparado com a população em geral, é muito elevado. As infecções, principalmente pulmonares, abdominais e urinárias, e elas são responsáveis por morte nos primeiros 5 anos de doença, tá? Infecções comuns, né, que acometem muito esse tipo de paciente, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Mortalidade chega a ser 5 vezes maior, né? Aqui é um estudo que avaliou hospitalizações de 2000 a 2011, tá? Um número muito grande de pacientes e que mostrou, olha só, pacientes lúpicos com bacteremia muito acima, né, da população não lúpica, pneumonia, infecção fúngica oportunista, herpes, né, citomegalovírus, e um dado interessante, pneumocistose diminuindo com o tempo. Aqui, muito provavelmente, se deve ao fato da gente estar usando menos ciclofosfamida hoje e mais micofenolato, né? E a gente também controla e cuida mais da pneumocistose fazendo profilaxia com Bactrim, né? Então, talvez isso explique essa redução. Fatores de risco para infecção nesse perfil de paciente. Então, lúpus início na infância, é sempre um lúpus mais grave. Primeiros 5 anos, lúpus ativo, nefrite, uso de corticoide, imunossupressores, hipocomplementemia, por si só já é um risco. Muitas imunodeficiências são encontradas no lúpus, linfopenia, neutropenia, condições sociais, né, e afrodescendentes, geralmente tem um pior prognóstico, né? E aqui as principais infecções bacterianas, germes comuns, E. coli, pneumococo, estáfilo, salmonella, tuberculose, no nosso meio a gente vê um monte, né? Infecções virais, herpes e CMV, os 2 carros-chefes, assim, fungos, candidíase, criptococose, agora há pouco a gente está com um paciente internado, né, com criptococose, norcardiose, né, nocardiose e pneumocistose, a gente vê menos. Parasitas, estrongiloidias, a gente está vendo um pouco menos porque a gente de rotina faz profilaxia, né, com ivermectina nesses pacientes. Algum biomarcador, proteína C reativa, níveis altos, estão muito mais associados à infecção do que à atividade de doença, tá? A proteína C reativa não é um bom marcador para avaliar a atividade de doença no lúpus. Diferente da artrite reumatoide, no lúpus ela não se presta para isso, a não ser pacientes com manifestações serosíticas, né? Então, com pleurite e pericardite. A procalcitonina, no início se tinha muita alegria com ela, né? Mas no lúpus, ela está mais associada com infecção bacteriana. E níveis normais de procalcitonina não significam que o paciente não tenha infecção, porque a gente pode ter interferência nos seus níveis pelos imunossupressores que esses pacientes usam.
E dosagem de interferon alfa já foi aventado com uma possibilidade de um biomarcador, mas até o momento a aplicabilidade clínica dele é muito baixa. Abordagem prática, né? Quando a gente está pensando em infecção nesse paciente. Então, a avaliação é imediata. Se um paciente com lúpus te avisa, olha, estou com febre, né? Esse paciente precisa ser avaliado. Se ele está imunossuprimido, em 24 horas ele pode estar chocado, tá? Alto nível de suspeição clínica e início rápido do tratamento, tá? Febre. Então, aqui um dado interessante. Raramente ela está associada com atividade de doença no paciente imunossuprimido, tá? Então, quando o paciente tem febre, isso é infecção até prove o contrário. Pode ser atividade de doença? Pode, mas eu vou pensar depois de ter afastado a infecção, tá? Biomarcadores, para diferenciar atividade versus infecção, são pobres, a gente tem muito pouco, né? Ou atividade mais infecção. Via de regra, assim, via de regra não, mas o mais comum que a gente observa no nosso dia a dia é que os dois vêm junto, infecção e atividade de doença, né? E a gente precisa manejar isso de maneira concomitante. E lembrar que sempre prevenir e educar é muito melhor. Então, aconselhamento, suporte, orientação por meio do tratamento multidisciplinar, dieta, né, para prevenir osteoporose, dislipidemia, obesidade, diabetes e hipertensão, exercícios físicos, a fotoproteção. Muitas vezes a gente, até mesmo na emergência, a gente vai avaliar um paciente, o paciente está embaixo de uma lâmpada fluorescente, né? Suspender o tabagismo, realizar investigação para hepatite B, C, HIV, né? A gente parece assim, ser repetitivo, mas é importante. Às vezes esses pacientes não têm essa avaliação, né? As vacinas são pacientes que se beneficiam muito da atualização do calendário vacinal, né? Ainda mais que a gente tem vacinas que são muito eficazes contra algumas infecções, como pneumocócica, por exemplo, né? Realizar a investigação de tuberculose latente, manejo da tuberculose latente, né? O cuidado com o antihelmíntico, né, para prevenir e evitar a estrongiloidíase disseminada, e o controle e tratamento de fatores de risco cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade, porque isso impacta muito na sobrevida do paciente, especialmente naqueles que passam aquela fase mais turbulenta dos primeiros 5, 6 anos de doença, onde infecção e atividade de doença acabam sendo o carro-chefe aí que guiam o prognóstico desse paciente nesses primeiros anos de doença, né? E eu acho que esse era o meu último slide, agradecer ao grupo, né? Essa foto está um pouquinho desatualizada por causa da pandemia, tá? Mas o grupo da Reumato está sempre à disposição aí para ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, Dirley. Excelente aula. A gente sabe da complexidade do tema, mas conseguiste abordar de uma maneira bastante didática e repassando por vários cenários clínicos. Acho que foi bem interessante, bem legal, que estão participando conosco. Eu queria abrir uma pergunta inicial para ti. Enfim, bem como tu falaste, a grande preocupação que a gente tem é o cenário infeccioso desses pacientes que chegam em emergência, né? Paciente com lúpus e que nos procura por febre ou por piora do estado geral, enfim, sem comentar de síndromes clínicas, neurológicas ou cardiológicas que a gente também está acostumado a ver. Diante desse cenário de quadro infeccioso, como tu colocaste, infeccioso versus atividade da doença, né? Achei muito interessante esse teu comentário da proteína C reativa, que já é uma rotina nossa estabelecida nesses pacientes crônicos imunocomprometidos que vêm para a emergência, faz parte da nossa avaliação inicial, da avaliação, especialmente sendo suspeito de um quadro séptico, né? E o que eu queria te perguntar é assim, duas perguntas. Primeiro, via de regra, eles vêm em uso de imunossupressor, né, para consulta na emergência, que seria da prescrição inicial, se a gente pode prescindir da prescrição inicial dos imunossupressores, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao manejo com o corticoide na chegada da emergência, que eventualmente a gente vai estar manejando esse paciente hipotenso, taquicárdico, que vai receber volume, o quanto a nossa dose de estresse de corticoide que a gente vai usar pode te atrapalhar de alguma forma na avaliação da atividade da doença, no momento em que vocês na consultoria vão entrar no caso, eventualmente na manhã seguinte, ou no mesmo dia, no fim da tarde, depois do ambulatório.
Então, essas seriam as perguntas: o manejo da manutenção ou não do imunossupressor na prescrição e do uso do corticoide, especialmente dose de estresse, que eu acho que é a dose que a gente usa mais, a dose da metil ou as outras decisões vão ficar muito em parceria com vocês via consultoria. Zé Pedro, obrigado pela pergunta, excelente. A questão toda é o foco na infecção, né? Então, o paciente lúpico que chega na emergência, já imunossupresso, usando glicocorticoide, né, com um quadro infeccioso, esse paciente, a abordagem tem que focar na infecção, né? Então, a ressuscitação volêmica, o uso do glicocorticoide na dose de estresse, que eu acho que é importante, porque muitos pacientes usam doses assim, 20, 10, 15 miligramas de corticoide, estão usando imunossupressores já no esquema de retirada de glicocorticoide, então, num insulto infeccioso, eles vão fazer uma hipotensão com um componente aí de insuficiência adrenal, então, acho que o glicocorticoide nesse contexto pode ajudar, né, na dose de estresse. E o mais importante aí é iniciar precocemente o antimicrobiano. Tem vários estudos que mostram que o atraso no antimicrobiano é o que mais impacta, né, na sobrevida desses pacientes, né? O imunossupressor, via de regra, assim, a gente recomenda sempre que pare nesse quadro inicial, né? Porque dificilmente ele vai estar ali controlando uma atividade de doença significativa, ele pode estar relacionado com algum grau de evento adverso associado a ele mesmo, né? Daqui a pouco o paciente chega na emergência com uma gastroenterite, está usando micofenolato, por exemplo, né? Ele pode estar com uma gastroenterite infecciosa, mas o micofenolato pode estar atrapalhando isso aí, né? Então, a gente sempre recomenda, assim, ó, que para temporariamente o imunossupressor, né, quando o paciente chega na emergência com a suspeita de quadro infeccioso, o antimicrobiano é iniciado o mais precocemente possível. Não precisa, assim, aquela coisa, tem que ser um antimicrobiano que cubra tudo. Não, as infecções no lúpus, vocês viram ali, os germes são os germes da população em geral, né? Claro que tem aqueles lúpicos que já internaram várias vezes, e aí eles têm já uma população bacteriana um pouco mais selecionada, né? Mas aquele paciente que vem da comunidade, o mais importante é iniciar o antibiótico. Não precisa ser o do mais amplo espectro possível. E também não precisa pensar, será que esse antibiótico A, B ou C eu posso usar no lúpus? Porque tem, né, algumas medicações, nem até antibióticos são poucos, mas que podem estar associados com lúpus induzido por droga. Não, esquece. Na hora é a vida do paciente, e ali o mais importante é o quadro infeccioso. Então, para o imunossupressor, pode utilizar o glicocorticoide, dose de estresse, manejo volêmico, né, a ressuscitação dele naquela fase aguda, que ele está evoluindo, né, com quadro de CIRSE, que pode evoluir a sepse, né, com hipotensão, choque, porque depois que ele entra naquela que eu digo, né, é aquela alça, né, que ele choca, né, daí ele faz choque, faz necrose tubular, aí ele afunda, vai para o tubo, fica lá 2, 3, aí ele sai lá na frente, né? Claro que alguns não saem. Então, tudo que a gente puder fazer antes de que essa alça se inicie é fundamental para a sobrevida do paciente, né? E a questão do glicocorticoide, a gente sempre ajusta a dose do corticoide que o paciente está precisando para tratar aquele momento, né? Aquela manifestação. Não falando do estresse, né? Falando da doença. E o que a gente tem visto hoje é que menos é mais, né? Às vezes, usar menos glicocorticoide, né, acaba que determina um melhor prognóstico para esse paciente ao longo do tempo, né? Porque o corticoide está muito associado com as infecções, né? Quando a gente vê os pacientes com as infecções mais graves, assim, né? Tuberculose, agora a gente está com um paciente com uma criptococose, né? Esses pacientes ou estavam em doses altas de glicocorticoide ou esquema de ciclofosfamida. Ciclofosfamida também é um dos imunossupressores que está mais associado. O micofenolato tem uma correlação bem interessante com o CMV, né? A gente viu aumentar mais CMV nessa população e isso coincidiu com a nossa utilização de mais micofenolato, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta também, eu acho que era isso aí, né? Não, com certeza. E a outra coisa que eu ia te perguntar, que via de regra é
é um cenário que é uma preocupação, é a questão dos exames laboratoriais iniciais, né? Claro que a gente vai ter esse foco baseado na urgência, naquilo que trouxe o paciente para a emergência, e os demais exames laboratoriais de avaliação de atividade, né, da doença, muitas vezes se aguarda a opinião de vocês e até a solicitação de vocês, porque alguns deles a gente tem uma restrição para pedir na emergência, né? Eu queria ver contigo, eu tenho a impressão, assim, que na grande maioria das vezes isso não vai impactar do ponto de vista da conduta que vai ser tomada na sequência, né? Queria só que tu falasse um pouquinho a respeito, que às vezes também eu acho que menos é mais, né? Às vezes a preocupação em pedir muito exame pode mais atrapalhar do que ajudar. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Eu concordo contigo, assim, a gente tem que ter uma visão crítica sobre os exames, né? Por exemplo, um paciente que chega à emergência com um quadro infeccioso, é importante, às vezes é fundamental, na verdade, é saber como é que é o perfil do lúpus dele, né? É um lúpus mais hematológico, é um lúpus mais cutâneo articular, é um lúpus mais renal, é um lúpus com envolvimento do sistema nervoso central, né? E eu não tenho, assim, um kit de biomarcadores que eu peça e que vá me definir, não, esse paciente está ativo, esse paciente não está ativo. Esse kit de biomarcadores não existe. O que a gente tem são conjuntos de dados que a gente coleta, né? Por exemplo, do hemograma, né? Um paciente que está com uma anemia hemolítica, está com uma plaquetopenia. Eu pego um sedimento urinário, paciente que já tinha histórico de nefrite, vinha com a doença sob controle, agora está com um sedimento urinário ativo, né? Um paciente que tem, né, sintomas com envolvimento inflamatório de membranas serosas, então está com um quadro sugestivo de pericardite, de pleurite, então um raio-x de tórax pode ajudar, né? Complementos nem sempre significa, nem sempre é útil naquela fase mais aguda, entendeu? Do paciente que está chegando na emergência, porque um paciente com lúpus que está infectado, ele pode até estar com falso aumento de complemento, porque o complemento também funciona como proteína de fase aguda, tá? E tem muitos pacientes que têm deficiências de complemento. Então, por exemplo, tem paciente no ambulatório que o C4 dele é sempre 2, é sempre baixo, mas não é baixo porque é consumido, porque está associado com a atividade de doença, não, é baixo porque ele não produz mesmo, ele tem uma deficiência, inclusive que coloca ele em risco maior de infecções, né? Infecções por germes encapsulados, por exemplo, né? Então, eu preciso ter essa visão. Anti-DNA de dupla hélice, ela funciona como um biomarcador, né? Mas não é em todo paciente. Não é todo lúpico que o anti-DNA flutua com a atividade de doença. A gente tem pacientes com lúpus no ambulatório que tem anti-DNA positivo sempre. E tem pacientes no ambulatório que nunca tem anti-DNA. Né? Então, às vezes, esse paciente chega na emergência e eu estou preocupado em pedir complementos, pedir anti-DNA, eu preciso dar uma olhada como é que isso se comporta nesse paciente. Claro que quando o paciente ele é nosso do ambulatório, a gente já tem esse conhecimento. Quando o paciente é de fora e a gente não conhece, a gente vai passar a conhecê-lo a partir de então. Então, aí muda um pouquinho essa interpretação. Mas, assim, eu acho que a gente não precisa se preocupar em, quando o paciente chegar na emergência, eu sair pedindo exame, porque muitas vezes isso vai mais me atrapalhar do que vai me ajudar, né? Eu tenho que focar na queixa que o paciente chegou apresentando, avaliar bem aquela situação, né? E aí, entendendo um pouco da história da doença desse paciente, do lúpus que esse paciente tinha, né, e tem, aí sim eu vou começar a focar alguns exames para tentar cobrir esses determinados órgãos que já eram envolvidos pela doença previamente, né? Sempre lembrando dos diagnósticos diferenciais, né? Perfeito. Deixem aberto, pessoal, nós já são quase 8h30, deixem aberto para os colegas perguntas, colegas da enfermagem, contratados, residentes, por favor, perguntas. Se o pessoal da enfermagem está ali, tá na reunião, não sei se tem alguém na enfermagem, não deixar esse paciente embaixo da luz, dali da fluorescente. Acho que é uma coisa importante, assim, tem pacientes que têm muita fotossensibilidade. Então, sempre
ter esse cuidado, né, do uso do protetor solar e tirar esse paciente, deixar ele mais numa área assim que seja protegida da luz, né? Não tem aquela luz em cima dele, assim. Eu sei que às vezes é difícil, mas lembrar que isso pode ajudar bastante, né? E nesses casos, Odirley, vocês mantêm mesmo nesse paciente dentro da emergência ou dentro do hospital o uso do fator de proteção na pele? Mantém igual o uso contínuo? Mantém porque eles acabam tendo exposição, né? Eles acabam, em algum momento, quando eles vão fazer um exame, eles são colocados numa sala que tem fluorescente, ou às vezes, quando ele sobe para o andar, ele vai para um leito de janela, e aí, no outro dia, quando a gente vai avaliar esse paciente, ele já está lá naquele leito de janela, né? Claro que isso depende muito da forma como o lúpus se manifesta nesse paciente. Tem pacientes com lúpus que têm pouca manifestação cutânea. Então, a preocupação nesse perfil de paciente não é tão grande. Agora, tem pacientes que têm muita fotossensibilidade. Então, tem que cuidar bastante. Também varia de acordo com o perfil de paciente, né? Perfeito. Pergunta, gente, por favor. Geralmente o pessoal fica bem encolhido, faz poucas perguntas, ou eu faço as perguntas que eles gostariam de fazer, porque eu falo demais, Odirley. Esse que é o problema da história. Não, mas também tá tarde já, né, Zé? O pessoal tá com fome. Mas eu acho que era isso, então, Odirley. Mais uma vez, aí eu te agradeço a tua apresentação. Conte conosco aí nessa interface emergência-reumatologia, né? Como sempre, a gente tem uma relação muito boa com todas as especialidades. A gente está sempre disposto a acolher os pacientes, cuidá-los bem e aprender junto com as especialidades. Eu acho que essa é uma grande virtude da emergência do Hospital de Clínicas. É um aprendizado contínuo com todas as especialidades de um hospital tão rico como o nosso, né? Então, muito obrigado pela tua apresentação, uma boa noite a todos, e a aula depois vai estar disponível no nosso site da emergência, assim como no canal do YouTube também do Serviço de Emergência, para quem posteriormente quiser acompanhar. Muito obrigado, Dirley, mais uma vez, uma boa noite. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Tchau.